Fale conosco agora. Tira do nosso meio, Senhor, toda indiferença, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, toda tristeza. Senhor, tem algo, Senhor, que tem afligido, tem entristecido os nossos corações. Eu quero declarar, Senhor, essa tristeza será tirada, e o Senhor, a tua força, trará alegria aos nossos corações, esperança aos nossos corações, confiança aos nossos corações, porque estamos na tua casa, Pai. Não estamos aqui, Senhor, para agradar homens, estamos aqui porque nós amamos o Senhor, nós cremos em Ti, e nesta noite, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, Pai, num só coração, nós pedimos um sinal da tua bondade para conosco, que seja um sinal físico, que seja um sinal material, que seja um sinal financeiro, que seja um sinal nas emoções, que seja um sinal na alma, que seja um sinal no espírito. Pai, nós temos em nós, Senhor, um sinal da manifestação da tua presença, que chama-se Espírito Santo em nós. Espírito Santo em nós. O Espírito Santo já foi derramado, veio como labaredas de fogo, caindo sobre cada um que estava ali no tabernáculo, que estava ali no templo. E nós cremos, o Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele está em nós. Dê um sinal da tua bondade, através da chama do teu Santo Espírito, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções, sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, estaremos nos expondo à tua palavra. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos caminhos, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é a verdade, a tua palavra tem poder, a tua palavra transforma, a tua palavra cura, a tua palavra salva. É a tua palavra, Senhor, e em fé, Senhor, lançaremos a semente da tua palavra, e cremos que essa semente cairá em solo fértil, em solo bom, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela manifestação da tua presença neste lugar, neste ambiente, através das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode tomar o seu lugar, por gentileza? Já há algumas semanas eu tenho pensado, tenho orado sobre sinais, prodígios e maravilhas. Deus é um Deus de sinais, prodígios e maravilhas. Você crê nisso? É um Deus poderoso, é um Deus poderoso. Nós não precisamos de um sinal para crer em Deus. Amém? Você não precisa de um sinal para crer em Deus, mas Deus, Ele se manifesta através de sinais. Através de sinais. Nós queremos estudar um pouco, queremos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração, no meu espírito, com relação a sinais. Se você trouxe a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, versículos 1 e 2, e 1 Reis 18, 41 a 46. Olha esse texto, que texto maravilhoso. Depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca, de crise financeira, sem alimento, sem nada, seca, 3 anos de seca, a palavra do Senhor veio a Elias, a palavra de Deus veio ao profeta, ao homem de Deus. Vá apresentar-se a Acabe, que era o rei de Israel, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Texto de 1 Reis 18, 41, 46. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada, de grande tempestade, de grande chuva. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, ajoelhou-se e pôs o rosto entre os joelhos.
vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. E o servo voltou. Não há nada lá, Elias, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Não há nada lá, volte para ver. Não há nada lá, volte para ver. Não há nada lá, não aconteceu nada. São 7 vezes, volte para lá. Não aconteceu nada, mas não tem acontecido nada. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem pequena, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem, está se levantando no mar. Um pequeno sinal. Um pequeno sinal. Depois de 7 vezes, uma pequenina nuvem, um pequeno sinal está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe, por todo o caminho até Jezreel. Eu quero compartilhar, na Bíblia existem vários aspectos de sinais, vários tipos de sinais, mas todos nós, de uma forma ou de outra, em algum momento das nossas vidas, nós recebemos já da parte de Deus um sinal da bondade de Deus. Em pequenos detalhes, em pequenas coisas. Eu me recordo aqui, rapidamente, é difícil o estacionamento em Maringá, e um dia eu estava, Senhor, eu preciso de uma vaga. E eu consegui a vaga na frente do lugar onde eu precisava. Pequenos sinais do favor de Deus, do cuidado de Deus para conosco. Me recordo também, nós temos 3 filhos, e os 3 filhos são casados, e nos 3 casamentos, o tempo fechou. E os 3 casamentos eram em lugares abertos. Então não tinha um plano B, não tinha uma segunda opção. Precisávamos de sol, precisávamos de um tempo aberto, precisávamos dos céus abertos. E nos 3 casamentos, chuva. E na hora do casamento, os céus se abriram. Na hora do casamento, os céus se abriram. Dos três. Milagre de Deus, poder de Deus, carinho de Deus, sinal da manifestação do amor de Deus para conosco. É nesse nesse momento que nós queremos que você raciocine e pense com relação à bondade de Deus. Por mais que muitas vezes, os céus estejam cerrados, a trevas, a tribulação, a luta, a tristeza, creia no impossível. Sinais são importantes para nós, no nosso dia a dia. Eu viajo muito, e muitas vezes a sinalização me ajuda a trazer direção para a cidade onde eu vou, para o lugar onde eu posso entrar, para a esquerda, para a direita. Então, existem os sinais aonde nos traz direção. Os sinais bíblicos são um pouco diferentes simplesmente de trazer uma direção. Embora nos apontem para a direção correta, eles são sinais sobrenaturais. Sinais sobrenaturais, aonde há manifestação do poder de Deus, aonde há manifestação da presença de Deus, aonde há manifestação do consolo e da presença do Espírito Santo de Deus no teu coração, mesmo diante de lutas, mesmo diante de tribulações. Esses sinais também, além de ser sobrenaturais, dados por Deus para confirmar, para identificar e para autenticar a sua mensagem e o seu mensageiro. Eu quero repetir isso. Os sinais, eles vêm confirmar, identificar e autenticar a mensagem de Deus, aquilo que Deus está falando e aquilo que o seu mensageiro, o profeta de Deus, fala. Nós vimos aqui o contexto de Elias. Deus chega para Elias: vá até apresentar-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Vá até Acabe e diga que, olha, vai haver chuva.
vai haver chuva. Se você conhece o contexto, anteriormente, há 3 anos atrás, Elias chegou diante de Acabe e falou: olha, vai haver seca, não haverá mais chuva, até a minha palavra. Até novamente eu vir diante de você e declarar que vai chover. Mas enquanto isso não acontecer, vai haver seca, vai haver seca. Então, era a confirmação, identificação, autenticação do poder de Deus através de pessoas, através da mensagem de Deus e através dos mensageiros, daqueles que levam a mensagem. Eu declarei algo sobre a sua vida aqui, como mensageiro de Deus, um sinal da bondade de Deus. Um sinal da vontade de Deus, um sinal da bondade de Deus, um sinal do amor de Deus, diante das situações e circunstâncias que têm trazido tribulação, que têm trazido angústia, que têm trazido tristeza, que têm trazido ataques ao nosso físico. Sinais, demonstração, manifestação, prova. Qualquer manifestação que permite conhecer e reconhecer ou prever alguma coisa. Ato ou situação ou manifestação sobrenatural que serve para indicar alguma coisa, no presente ou no futuro. O nosso Deus, Ele é poderoso. O título da mensagem: pequeno sinal. O tamanho: vá por 7 vezes. Na 7ª vez, existe uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Pequena nuvem. E ele já declarou, ele já profetizou: avise Acabe, para que ele se apresse, porque está vindo uma grande chuva, uma grande tempestade. Um sinal na Bíblia pode ser ter diferentes significados. De forma geral, um sinal pode significar uma marca, um símbolo, um aviso, um milagre, um prodígio, ou a revelação de uma obra poderosa e sobrenatural da parte de Deus. O contexto de cada passagem irá identificar qual deve ser o melhor significado para cada sinal, para cada momento. Sinais, prodígios e maravilhas. No Velho Testamento, o sinal significava prova ou sinal. No Novo Testamento, marca ou aviso. No Velho Testamento, prova ou sinal. No Novo Testamento, significava marca ou aviso. Eu quero ver com vocês em Gênesis capítulo 9, versículo 12, Gênesis capítulo 9, versículo 12, sinais como símbolos e como memoriais. Nós temos até hoje um sinal da bondade de Deus, daquilo que Deus prometeu a Noé, através de uma aliança que Ele fez com Noé, e que nós usufruímos até hoje, 2020. Gênesis 9, 12 a 17. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Isso nos alcançou, isso é uma verdade para nós hoje. O meu arco que colocarei nas nuvens, o arco-íris, que colocarei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. O sinal de um símbolo, de um memorial, de uma aliança com a terra que foi feita por Deus. Qual o significado disso? Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Nunca mais isso acontecerá na face da terra. Porque é um sinal da bondade de Deus, é um sinal do poder de Deus, é um sinal da palavra de Deus, daquilo que Ele declarou a nosso respeito, a respeito de Noé e de toda a terra. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Sinais. Sinais, e como é lindo nós vemos o arco-íris. Em que momento aparece o arco-íris? Quando há sol e chuva. Quando há sol e chuva. Quando nós éramos pequenos, né?
A gente tinha muitas histórias de passar por baixo do arco-íris. Pessoal, vamos correr, vamos passar por baixo do arco-íris. E a gente andava quarteirões, eram crianças ainda, andava quarteirões, e nunca dava para chegar embaixo do arco-íris. Mas é um sinal visível para nós até longe. Aliança de Deus, e não é? Sinais que servem como referência para nós até hoje. Jeremias 32, 18. Jeremias 32, 18b, a partir do 18b. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Realizaste sinais e maravilhas no Egito. O Senhor fez sinais, prodígios e maravilhas no Egito. E continuas a fazê-los até hoje, para com as nossas vidas, para com o povo de Deus, para com os filhos de Deus, tanto Israel como entre toda a humanidade. E alcançastes o renome que hoje tens. Tirastes o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles essa terra, que sobre juramento prometeste aos seus antepassados, uma terra onde mana leite e mel. Sinais como símbolos, sinais como memoriais, aonde o povo de Israel, aonde nós temos no Velho Testamento, no Novo Testamento, a manifestação do poder de Deus. Sinais da manifestação do poder de Deus. Além de símbolos e memoriais, sinais da manifestação do poder de Deus. Eu quero ver com vocês o contexto desse texto, que Elias vai até Acabe declarar que a seca acabou, que a chuva em abundante estava vindo. Qual que era o contexto, qual era a situação de Elias? A situação de Elias. Veja em 1 Reis capítulo 18, versículo 16. 1 Reis capítulo 18, versículo 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Elias chega a Obadias e fala: olha, me apresente diante de Acabe, eu tenho uma palavra de Deus para Acabe. Só que é o seguinte, Elias estava sendo procurado. A esposa de Acabe, Jezabel, tinha matado os profetas de Israel. E Elias teve que fugir, teve que se esconder. Nesse período de seca, ele foi alimentado pelos corvos. Ele foi alimentado pela viúva de Serepta, por uma viúva, para que ele pudesse sobreviver, para que ele não pudesse morrer. E de repente Deus chega para ele: o tempo acabou. 3 anos depois, vá até Acabe e se apresente a ele. Mas corria o risco do quê? De Acabe matar Elias, de Acabe destruir Elias, porque ele estava sendo procurado, principalmente por Jezabel, que trucidou os profetas. Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? O rei não veio com um sorriso diante de Elias. Existia uma fúria, existia um ódio, existia, um desejo de matar, de destruir a vida de Elias. Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Você e Jezabel trouxeram para Israel os deuses. Trouxeram para Israel os profetas de Baal, os deuses, o Deus Baal, e aonde todo Israel tem se dobrado e tem se rendido diante dos deuses que você, Acabe, juntamente com Jezabel, trouxe esses deuses para cá, e o povo se distanciou. Mas você e a família do seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalaíns, seguiram os ídolos. Agora eu peço, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel.
tragam os profetas. Vocês mataram os profetas de Israel, tragam os profetas de Baal, tragam os profetas de Azerá. 850 profetas. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo, juntamente com Elias. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Até quando vocês vão servir a Deus e servir aos Balaíns? Servir aos demônios? Servir à carne? Servir aos prazeres deste mundo? Até quando vocês vão ficar cocheando em dois caminhos? Até quando o povo de Israel, ele está diante de todo o povo ali, juntamente com Acabe, juntamente com os profetas? Até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, é Deus, sigam-no. Vocês estão em dúvida de quem é Deus. Vocês estão em dúvida a quem vocês servem. Vocês se deixaram vender, vocês se deixaram influenciar pelos ídolos, por Acabe e todos esses profetas. Então, nós queremos agora, nessa conferência aqui, vamos ver quem é quem. Se Deus é Deus, sirva a Deus. Se Baal é Deus, sirva a Baal, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Ficou aquele silêncio fúnebre, porque o poder de Deus estava sobre Elias. Nas suas palavras, na sua ousadia de retornar para Israel e enfrentar novamente Acabe. Obadias que recebeu Elias. Obadias, ele era um dos servos ali de Acabe. Ele salvou 100 profetas. 100 profetas. Quando Jezabel autorizou a matança dos profetas, ele cavou dois poços, pôs 50 profetas em cada poço e alimentou durante o tempo todo, escondido dentro dos poços, com água e comida, para que os profetas não morressem. E de repente Elias chega para ele: Obadias, mas Elias, você vai me pôr numa situação difícil. Como que eu vou ser o agente da notícia de que você quer falar com Acabe? Acabe quer trucidar você, Acabe quer matar você. E Acabe proporcionou toda essa conferência com toda a nação. Quem é Deus? Irmãos, quem é o seu Deus? Os Balaíns? Baal? O mundo? Como nós vimos semana passada, o governo, os nossos governantes? As leis e muitas vezes situações onde nós precisamos muitas vezes nos submeter. Quem é o nosso governo? Quem estabelece governo sobre nós? Quem estabelece o governo de Deus sobre as nossas vidas? Sinais da manifestação do poder de Deus. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas e mais os outros 400 profetas. Vocês estão em 850 profetas aqui. Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Trago aqui 2 novilhos. Eu vou ficar com um novilho, você fica com outro novilho. E nós vamos oferecer sacrifícios agora a Deus. Os profetas, os 800 profetas, vão oferecer sacrifício a Baal. Sacrifício a Baal. E o Deus que responder com fogo. A Bíblia diz que Deus, ele é fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. O Deus que responder com fogo sobre o holocausto, sobre a ovelha que será oferecida, esse é Deus. E aí, Elias deu oportunidade para que os profetas de Baal pudessem oferecer os seus sacrifícios. Deu oportunidade para que eles pudessem oferecer o sacrifício. Então, Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E eles ofereceram o sacrifício do amanhecer até o meio-dia. Os 850, os 450 de Baal e mais os demais. Desde o amanhecer até meio-dia.
E a Bíblia diz que eles se flagelavam. Pegavam as facas, as lanças, e se mutilavam, e clamavam a Deus. E Elias chegava ainda, olha, de repente Deus está dormindo. De repente o seu Deus não está ouvindo direito, ele está muito ocupado com o mundo, fazendo aí, gritem mais alto. E eles gritavam, berravam, e nada. O holocausto estava intacto. Então Elias disse ao povo: aproxime-se de mim. Venham próximo de mim. Permaneçam perto de mim. Porque eu sou um profeta enviado por Deus, e através da minha vida, o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, ela é real, ela é palpável, ela é visível. E vocês receberão um sinal da bondade de Deus para com a vida de vocês. A proposta é o seguinte: o Deus que responder com fogo. Aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, memorial, 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Novamente um sinal, um memorial, 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E o texto continua. A quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Ele pôs o holocausto no meio e fez um córrego, fez um buraco em volta do altar. Fez um buraco fundo em volta do altar. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Gente, para quem quer acender fogo, você não acende fogo com água. Para quem quer fazer um holocausto, para quem quer fazer, o pessoal acostumado a acender lareira, acender churrasqueira, meu Deus, às vezes não tem alguma coisa para... E como a gente se bate. E se você molha o carvão ainda, o que acontece? Impossível. E além de encher os córregos de água, colocou água também sobre o holocausto, jarras grandes de água. E o povo olhando tudo isso: esse cara está louco. Eu posso imaginar os profetas de Baal rindo e zombando dele. Ele não sabe como que acende fogo. Como que vai vir o fogo de Deus? Porque o fogo de Deus é um fogo consumidor. E esse fogo está onde? Está em nós. Está em você. Através da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Esse fogo foi derramado, labaredas de fogo que caíram sobre as pessoas. Esse fogo está em nós. Para nós manifestarmos sinais, prodígios e maravilhas, para que as pessoas venham a crer em Jesus, venham a crer na palavra de Deus. Nós não precisamos ver para crer. Eu não preciso de um sinal da manifestação de Deus para crer em Deus. Eu creio em Deus, mas eu sou a própria manifestação de Deus na terra, aonde quer que pise a planta dos meus pés, declarando a palavra de Deus, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, sendo cheio da presença de Deus, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, para manifestar o reino de Deus, aonde quer que pise a planta dos meus pés. Encham de água 4 jarras grandes e derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse eles, e fizeram de novo. E façam pela 3ª vez, por 3 vezes. Ordenou a eles que o fizeram pela 3ª vez. A água escorria no altar, chegando a encher as valetas. Ficou uma piscina em volta do altar. Aquela valeta, você pode imaginar, aquele buraco, ficou cheio de água. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Intimidade, relacionamento com Deus, através da oração.
através da oração. Sabe aquele tempo onde você e Deus, um tete a tete, um lado a lado, um frente a frente. Sabe, o véu foi rasgado, você não precisa de nenhum intermediário. Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. Ele é o nosso canal. Através de Jesus Cristo, o véu foi rasgado e nós temos acesso à presença de Deus. O mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Eliseu. O mesmo Deus consumidor. É o nosso Deus, é o teu Deus. Ele habita em nós, Ele está em nós. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fica conhecido que Tu és Deus, Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por Tua ordem, coisas por ordem Tua. Responda-me, ó Deus, responda-me, ó Deus, mande, ó Deus, um sinal da Tua bondade. Responda-me, ó Deus, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Deus, responda-me. Senhor, ouve o meu clamor, ouve a minha oração. Ouve a minha oração. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Se eu fosse você, dava um aplauso ao Senhor. É o nosso Deus. Irmãos, o fogo queimou as pedras de holocausto. O fogo queimou o chão. O fogo queimou o chão. O fogo destruiu por completo, não ficou nada. Queimou a lenha, queimou as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados. Todos caíram por terra, todos caíram por terra. O Senhor é Deus, 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 Ele é o seu Deus. Não existe pandemia, não existe vírus, não existe crise, não existe Baal, não existe Balaíns, não existe demônios, não existe inferno, não existe Satanás, não existe Lúcifer, porque o Senhor é Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Deus. E foi um sinal visível da manifestação da presença de Deus. Um sinal visível. Os sinais bíblicos são sempre sobrenaturais. Os sinais bíblicos são sempre sobrenaturais. E não podem ser duplicados através do esforço humano. Você não consegue fazer um sinal. Você não consegue realizar um sinal. Os sinais que vêm de Deus são sobrenaturais. Sinais da manifestação do poder de Deus. E o terceiro, sinais proféticos. Nós temos declarado desse púlpito aqui profecias. Temos declarado sobre a sua vida, temos sido profetas sobre a sua vida. Domingo após domingo você precisa crer, você precisa receber essas profecias, essas palavras vindas de Deus. Sinais proféticos proclamados e anunciados. 1 Reis capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6. 1 Reis 17, de 1 a 6. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Meu Deus. Isso antes dos 3 anos. Elias como profeta chega para o rei Acabe e declara isso: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem orvalho de manhã vai ter nas plantas, e nem chuva nos anos seguintes,
exceto mediante a minha palavra. E quem é que controlou o tempo? É Deus. Elias sabia aqui que seria 3 anos? Não. Mas ele sabia quem ele era, como profeta de Deus, como proclamador da palavra de Deus, e sabia quem era seu Deus. Um Deus de fogo consumidor. Um Deus todo-poderoso. E que não estava se agradando do povo de Israel, porque eles estavam... Acabe tinha se desviado dos princípios e das verdades. E juntamente com os de Jezabel, trouxe os ídolos e os pós-ídolos no meio do povo. 1 Reis, capítulo 18, 1 e 2. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. O poder do Senhor estava sobre Elias. O poder de Deus estava sobre Elias. E ele, como profeta de Deus, ele declarou a palavra de Deus. Elias, ele passou fome? Não. Porque muitos sinais da bondade de Deus, até corvos alimentaram ele. Até corvos alimentaram ele. Até viúva pobre, uma viúva pobre alimentou ele. E durante esse período todo, Deus preservou, Deus cuidou em cada detalhe da existência de Elias, mesmo diante da crise. Irmãos, não tem nos faltado nada. Irmãos, nós não temos necessidades. A necessidade básica para o alimento, a necessidade básica para a existência. Eu não tenho notícia que alguém morreu por fome, por sede, por não ter o que comer. Mas o diabo tem lançado medo e insegurança nos nossos corações, ao ponto de nós nos distanciarmos, deixarmos de crer num Deus do impossível, num Deus que é fogo consumidor, num Deus todo-poderoso, Elias e Acabe, depois de 3 anos de seca e fome, Deus pede que Elias avise ao rei Acabe que vai cair abundante chuva, que vai voltar a chover. E ele, com ousadia, ele com intrepidez, foi até Acabe. No topo do monte Carmelo, Elias pede 7 vezes ao seu servo para verificar se há algum sinal de chuva vindo do mar. Por 6 vezes, nada acontece. Irmãos, perseverança. Perseverança e confiança em quem é o nosso Deus. As situações e circunstâncias que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas, sabe, nós precisamos perseverar em não murmurar, em não reclamar, em não falar, mas crer no sinal e na bondade de Deus, crer no poder de Deus. Elias não sabia de que forma viria essa chuva. Elias, ele declarou em fé: a chuva virá. Acabe, a chuva virá. Deus fará trazer chuva sobre a terra. E ele sobe diante do monte e faz o quê? Ora. A Bíblia diz que ele se dobra com a cabeça no meio das pernas, se prostra diante do Senhor e fica diante do Senhor clamando: Deus Todo-Poderoso, ouve a minha oração. Deus Todo-Poderoso, assim como o Senhor fechou os céus em função da minha oração, daquilo que eu declarei a Acabe, Senhor, abre os céus agora, para que a chuva venha, para que o teu povo não morra, para que haja preservação da vida. Senhor, abra os céus agora, Senhor, derrame abundância de chuva agora, Senhor. Servo, dá uma olhadinha na direção do mar, você vê alguma coisa? Não vejo nada. Deus, eu continuo na sua presença. Deus, eu continuo crendo. Senhor, o Senhor é o Deus de palavra. Aquilo que o Senhor fala, as tuas palavras não caem por terra. Aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Servo, dá uma olhadinha. Tem alguma coisa? Não tem nada. Deus, eu creio em Ti, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é meu Deus, eu sou o seu filho. Deus, confiança, as situações, as circunstâncias daquilo que nós estamos vendo, não pode abater quem é o seu Deus, não pode abater a sua fé e a sua confiança em Deus. As situações e circunstâncias que nós estamos atravessando não pode nos abater, não pode nos entristecer, não pode deixar com que nós sejamos prostrados, envergonhados.
tímidos, acanhados, entristecidos. Por 6 vezes. Por 6 vezes. Por 6 vezes, nada aconteceu. Na 7ª vez. 7, o estado perfeito. O servo disse que via no horizonte uma pequena nuvem, um pequeno sinal, uma pequena nuvem, um pequeno sinal, o sinal da bondade de Deus sobre a sua vida. Você está vendo uma pequena nuvem, você sairá daqui convicto do sinal e da bondade de Deus sobre a sua vida. Eu declaro como profeta dessa casa, eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Isso que tem te afligido, isso que tem trazido angústia, isso que tem trazido tristeza, eu declaro em nome de Jesus. O tempo chegou, o tempo chegou, o tempo da chuva abundante, o tempo chegou, em nome de Jesus. Do tamanho de uma mão de um homem, subindo do mar, os céus se enegreceram, com nuvens e ventos. Essa pequena nuvem, esse pequeno sinal, tornou-se uma grande nuvem, e uma grande, enorme tempestade, que voltou a regar a terra para grandes colheitas. Essa chuva chegou depois de 3 anos. Essa chuva chegou depois de 3 anos. Irmão, nós queremos declarar em nome de Jesus, essa pandemia que estamos passando vai acabar, está acabando, chega, não precisamos passar longos meses, longos anos, isso vai acabar. Temos declarado que nos próximos meses a normalidade vai voltar. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Junho, julho, basta, queremos ter o 2º semestre com normalidade em nome de Jesus. Creia nisso, declare isso. Deus sempre nos dá sinais da sua graça e do seu amor. Coisas que aparentemente são pequenas, mas que nas mãos de Deus são sinais de coisas grandiosas, maravilhosas, que Ele faz, que Ele fará. Muitas vezes os pequenos sinais nem aparecem, mas estão ali, e cremos e declaramos que basta, chega todo o mal. Chega todo o mal, basta. Queremos declarar saúde, queremos declarar a vida financeira, prosperidade, queremos declarar abundância, queremos declarar o favor de Deus, relacionamentos. Basta todo o mal. O diabo vem para matar, roubar, separar, dividir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Equipe de louvor, eu quero concluir com um texto de Daniel. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Elias tinha falado para Acabe: olha, vá logo com os teus cavalos, com as tuas carruagens, porque senão você vai pegar chuva na estrada. O poder do Senhor veio sobre Elias, versículo 46, do capítulo 18. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Gente, foi algo sobrenatural. Como é que é correr com Deus? Como é que é correr com Deus? Quem gosta de praticar maratona e tudo mais, imagine. Os carros já tinham saído na frente, cavaleiros, já tinham uma distância, e ele chegou antes. Irmãos, nós estamos à frente do nosso governo, das nossas autoridades, sabe, das situações e circunstâncias deste mundo. Nós estamos à frente, porque o poder de Deus está em você. Nós estamos aqui para sermos reis e sacerdotes, estabelecemos o governo e a influência de Deus na terra, através de um Deus todo-poderoso. Irmãos, não é incredulidade você pedir um pequeno sinal, porque você crê em Deus.
Existem sinais, existem tipos de sinais, existem sinais que é para os incrédulos, para que eles venham a crer em Deus. Agora existem sinais do carinho, da bondade, do amor, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Texto de Daniel, capítulo 6, versículo 25 a 28. Diz o seguinte: então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra. Ele escreveu referente a um homem de Deus, que através da sua vida muitos sinais, muitos prodígios aconteceram e foram como prova incontestável de que Deus estava com Daniel. E quem está falando aqui é o rei Dario. Está falando a respeito do homem de Deus. Está falando a respeito de Daniel. As autoridades falando a nosso respeito. Os governantes olhando para nós como igreja, como corpo de Cristo, a nosso respeito. E falando de quem nós somos e quem está em nós. Paz e prosperidade, diz o rei Dario. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Reverencie o seu Deus. Eu estou colocando um decreto, eu estou colocando em toda a região, para que Deus seja glorificado, o Deus, teu Deus, o Deus de Daniel. Pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Ele livra e salva. Ele livra e salva. Ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Que texto maravilhoso! Que testemunho maravilhoso dos governantes, das nossas autoridades, do nosso patrão, do nosso chefe, dos nossos vizinhos, da nossa cidade. Governo e influência de Deus. O Deus de Daniel, Ele trabalha, Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Governo e influência de um homem. Nesses dias que parece que a palavra Covid-19, coronavírus, é mais comentada, falada, dita, escrita e empurrada em nossas mentes, inculcadas em nossas mentes. Precisamos mudar o foco e ver os pequenos sinais da bondade de Deus em nossas vidas, família, trabalho, ministério. Precisamos louvar a Deus pelo carinho, pelo favor de Deus, pelo cuidado de Deus. Precisamos ter essa atitude em nossos corações. A palavra de Deus está escrita, é o maior sinal da bondade de Deus. E já foram declaradas promessas a nosso respeito, a seu respeito. Nós precisamos conhecer, crer e perseverar em oração, em total dependência, enquanto esperamos por algo. Você espera por algo? Você espera por uma cura? Você espera por um resultado financeiro que tire você dessa crise, desse tormento? Você espera algo no contexto familiar, de uma mudança, de uma transformação de vida de alguém. Você espera para alguma coisa? Pois nós temos o maior sinal da bondade de Deus, que é a palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E foi nos dada para nos direcionar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos levantar, para nos confortar, para nos consolar, para nos fortificar. Esperamos sim, precisamos nos cuidar com álcool, máscaras e também cuidar da saúde emocional. O diabo tem atacado muito a nossa saúde emocional, ao ponto de nos convencermos de que Deus não é Deus, esse Deus poderoso, esse Deus de fogo consumidor. Precisamos tomar cuidado, mas crer com convicção e ver os pequenos sinais do amor e do poder de Deus em nós e através de nós.
por mais que o horizonte pareça ainda nebuloso. Nossa confiança em Deus nos levará a ver que Deus transforma as coisas pequenas em ações grandiosas do seu poder sobre nós e sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre Maringá, sobre o Paraná, sobre o Brasil e sobre o mundo. Aparentemente pequenas coisas que se tornam grandiosas, que são usadas e que são manifestadas através de você, através da igreja, através do corpo de Cristo. O horizonte pode parecer escuro no meio da crise, mas vemos que Deus transforma o horizonte sombrio em uma realidade próxima, cheia da sua graça, cheia do seu amor, de cura, de provisão, de encorajamento, de fortalecimento e de abundância. Juntos em Cristo, como igreja, nós somos mais fortes. Juntos em Cristo, como corpo de Cristo, nós somos mais fortes e resistimos todo o mal que tem nos atacado. Eu quero declarar, hoje ainda, nessa semana, um sinal da bondade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre a obra que Deus tem confiado nas nossas mãos. Que a gente, qual é a obra que Deus tem confiado nas nossas mãos? Gente. Cuidar de gente, pastorear pessoas, cuidar de pessoas. E não são nossas, são ovelhas de Jesus. Pedro, tu me amas? Quando Jesus apareceu para os discípulos: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Essa é a maior obra que o Senhor tem confiado nas nossas mãos: o pastoreio, o cuidado de pessoas. E como voz profética nesse tempo, eu quero declarar sobre a sua vida um sinal da bondade do Senhor. Você recebe? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? O teu Deus é um Deus de fogo consumidor, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus grande, e sabe das tuas necessidades, sabe das tuas inquietações, conhece o teu coração. E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Os sinais bíblicos foram projetados para autenticar, para confirmar, para validar a mensagem de Deus e o seu mensageiro. Os sinais são sobrenaturais, não despertam dúvidas e nos apontam para uma direção do verdadeiro, um Deus vivo, um Deus amoroso e seu Filho, Jesus Cristo. E seu Filho, Jesus Cristo. A próxima mensagem minha é um bom sinal. A minha próxima mensagem, um bom sinal, aonde eu vou falar da vida de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo. Um bom sinal. Ele nos deu um bom sinal. A vida de Jesus Cristo, toda a vida de Jesus Cristo foi pautada e direcionada em sinais, prodígios e maravilhas, desde o anúncio do seu nascimento até a sua ressurreição e até a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Ele já deixou para nós alguns sinais da volta de Jesus. Fiquem atentos. Alguns sinais nos céus, na terra, aonde o Filho voltará para buscar a sua igreja. Irmãos, é uma expectativa tão grande. Pode imaginar nós não passarmos pela morte, sermos arrebatados, estamos aqui adorando ao Senhor e de repente nós somos tirados, somos levados a esse teto, e somos levados ao encontro do Filho de Deus, de Jesus Cristo, nas nuvens, céus abertos, céus abertos, céus abertos. Isto é uma verdade, isto é uma realidade de um Deus que é amor, de um Deus todo-poderoso. Deus, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que temos de servir ao Senhor. Senhor, como profeta do Senhor, eu declarei algumas palavras aqui, Senhor, e eu creio que essas palavras, Senhor, são verdade. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. São sinais, são sinais, são sinais, são sinais do teu amor e da tua bondade. Prodígios, maravilhas, o sobrenatural sobre a vida e sobre a família de cada um dos teus servos nesta noite, e das pessoas que estão nos assistindo pela internet, em nome de Jesus. Essa palavra é para você, essa palavra é para você, você que está conosco até o término deste culto, que permaneceu ouvindo a palavra de Deus, que permaneceu recebendo e crendo e declarando. Eu declaro em nome de Jesus, o sinal da bondade de Deus aí na sua casa, através da manifestação da presença do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Espírito Santo Consolador, Espírito Santo que nos fortalece, Espírito Santo vivo, Espírito Santo que é fogo. Eu quero declarar a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de juntos celebrarmos ao Senhor. Senhor, nós não concordamos com essa pandemia, nós não concordamos com o coronavírus, nós não concordamos, Senhor, com Covid-19, nós não concordamos com o isolamento social, mas nós nos submetemos, mas declaramos: basta, chega, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a normalidade, em nome de Jesus. Abre os céus, Senhor, sobre o mundo, abre os céus sobre o Brasil, abre os céus, Senhor, sobre o Paraná, abre os céus sobre Maringá, abre os céus sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E queremos declarar a Deus de todo o nosso coração: nós amamos o Senhor. Deus, nós amamos o Senhor. Deus, nós não precisamos ver para crer. O Senhor é o Deus único. O Senhor, o Deus de Daniel, é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Deus, Jesus, Salvador, Jesus, Redentor, o nosso Senhor, o nosso Senhor. Espírito Santo que nos guia, que nos direciona, nos toma pela mão, direciona os nossos passos. Amamos também a tua palavra. Deus, nós temos toda a revelação foi dada. Os profetas, o Velho Testamento não tinham aquilo que nós temos, esse sinal da bondade do Senhor, que é a tua palavra, que é a revelação da tua palavra, que é a verdade, que transforma as nossas vidas. Nós temos acesso, Senhor. Precisamos conhecer, precisamos nos aprofundar. Obrigado pela igreja. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Obrigado porque não somos nós que escolhemos, Senhor, a comunhão cristã Aba, ou igreja X, Y, Z. Senhor, o Senhor nos insere num corpo local, aonde o cabeça é Cristo, e aonde nós desenvolvemos, Senhor, os dons e a capacidade, a habilidade, as obras que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, para a grande colheita, para levarmos a palavra do Senhor a tantas pessoas que estão aflitas, exaustas, cansadas, desesperadas. Usa-nos, Senhor, como canais. Nós somos respostas do Senhor, às orações, Pai, de trabalhadores. Envia trabalhadores, eis os trabalhadores aqui, Senhor, para manifestar os sinais da tua presença, os sinais do teu poder, Senhor, aonde quer que pise a planta dos nossos pés. Deus, obrigado pela nossa família. Obrigado pela nossa família, Senhor. Cada um deles, Pai, cada um deles, Senhor, os filhos, o marido, a esposa, os nossos parentes, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia, primo, prima. Deus, obrigado, Senhor. Não fomos nós que escolhemos, Senhor, também os nossos familiares, foi o Senhor que nos escolheu, e por isso nós abençoamos, Senhor, a nossa parentela, abençoamos a nossa família, em nome de Jesus. Tudo aquilo que temos recebido, queremos declarar sobre os nossos parentes, sobre os nossos familiares, Pai. E obrigado, Senhor, por estarmos em Maringá. Senhor, queremos sair de bairro em bairro, queremos sair, Senhor, de rua em rua, ir ao encontro dos necessitados, através do nosso trabalho, através da nossa profissão, através das oportunidades que o Senhor tem dado, Senhor, em contatos com pessoas que nós não conhecemos e que muitas vezes vêm até nós, ou nós vamos até essas pessoas, Senhor. Queremos ser canais, instrumentos do Senhor para manifestar sinais, prodígios e maravilhas. Para manifestar sinais, prodígios e maravilhas. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Esses sinais acompanharão aqueles que creem, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, Senhor, a salvação, trazendo, Senhor, a revelação, trazendo, Senhor, o poder de Deus. Muito obrigado, Pai, porque somos filhos.
herdeiros, juntamente com Cristo, de todas as promessas. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Você pode aplaudir a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça com você. Eu quero convidar você uma vez mais, vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor com alegria, com esse último cântico, e assim estaremos retornando para os nossos lares, cheios da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e cremos num Deus todo-poderoso, amém? Sintam-se abraçados, sabe, mas um abraço apertado. Eu sempre brinco com os meus netos, né? Um abraço de urso, um abraço apertado, sintam-se abraçados. Em breve isso acabará, os grupos familiares retornando, os juniores, adolescentes, as crianças, em breve isso acabará. Deus os abençoe e permaneçam na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Dance para Jesus. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós, pra mim e pra você. Tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama a um novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Jesus, erga os olhos, que o futuro já começou. Se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós. Tudo se transforma, todo passado fica pra trás. E o quê? Me traz vida, liberdade, e me chama ao novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos, que o futuro já começou. Pra Jesus. Som da minha voz faz destruir as muralhas. O som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som que me faz rugir. Ao som da minha voz as potestades se dobram. Ao som da minha voz as tempestades se acalmam. Deus me deu um novo som que me faz rugir. O som da minha voz faz destruir as muralhas. O som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som
vida. Oh.